Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, esse aqui é o nosso cursinho de português, de língua portuguesa, para concursos públicos, correto? Eu estou gravando essa aula aqui e eu quero deixar bem claro uma coisa bem importante. Nos meus cursos ao vivo, geralmente nós temos ali uma hora de aula de português por dia de aula. Mas o foco não é por conta de que tem que ter essa uma hora, e sim porque eu gosto de passar para o aluno a ideia de que é importante que ele estude realmente todos os dias ali, aguente o tranco, faça exercício, participe, se envolva com a aula, tá? E isso acaba que às vezes eu não consigo fazer ao mesmo tempo o direito e o português nesse sentido. Mas com essas aulas aqui gravadas, né, que você está assistindo agora, você tem condições de entender tudo. E não significa que a minha didática seja melhor do que o outro professor, ou às vezes, né, não sei, se talvez a do outro seja melhor que a minha, mas eu não necessariamente a minha é melhor que a de outro professor, de maneira alguma. Tá? E assim como o meu conhecimento também não é igual ao do Savioli, do Sacconi, do Rosenthal e muito menos do Pasquale Cipro Neto. Muito menos não, se bem que esses outros três que eu falei antes são melhores do que o Pasquale Cipro Neto, né? Mas são muitos professores, são muitas técnicas de explicação. O que eu costumo fazer é realmente juntar tudo, né? Não é dar aula de morfologia, depois da aula de sintaxe, não, eu faço uma morfossintaxe. É uma ideia que eu tenho por conta das questões de concurso público, do jeito que eu trabalho aqui. Tenho certeza que você assistir essas aulinhas, você vai ficar bem satisfeito com o seu conhecimento de língua portuguesa e você vai ter um grande proveito nos concursos públicos. E estou gravando essas aulas também porque sempre foi meu desejo ter isso disponível e acabava que eu dava prioridade para os cursos jurídicos, né, para as matérias jurídicas e não fazia gravação das aulas de língua portuguesa, assim como de RLM. Mas eu vou fazer aqui agora, você vai acompanhar. Inclusive, tenho alunos que estão fazendo cursos ao vivo comigo hoje em dia, que falam, pô, Rafa, mas aquelas aulas que eu fiz com você, naquela época que era presencial, aquele português era muito bom. Inclusive, eu tive professor de português que, quando fez concurso para escrevente, fez concurso, no caso, só para escrevente em si, né? Não que esse português sirva só para escrevente, ele serve para escrevente, serve para oficial de justiça, ele serve para qualquer banca também. Aqui EXAF e CESP e UNB são níveis muito mais elevados por conta da exigência, mas a língua portuguesa é a mesma, tá? E também esse sistema também é bem diferente de sistemas de vestibulares de língua portuguesa. Mas, como eu disse, eu reitero, tem alunos que já foram, que foram alunos meus no concurso de escrevente e que eram, e por coincidência, né, que eram sim professores de português, sim. E eles, quando fizeram a prova, falaram, Rafa, realmente, do seu sistema de didática ali para passar aula para o concurso público em si, ele é muito bom e ele faz todo o sentido do mundo, realmente é mais fácil. Talvez você não tenha tanto conhecimento aprofundado de um ponto específico sobre a adjunta adverbial, mas o seu português ali, ele é pai, puff e mata mesmo, não tem como, né? Então, eu fiquei muito contente com esses elogios. Até uma vez me disseram que a minha aula era melhor do que a Clara Toledo. Eu falei, não, gente, você está por fora. Aí vocês apelaram. Mas não é. É questão de que o foco aqui é mais mesmo especificamente no sistema de concurso público, por isso que talvez agrade um pouco mais. Essa aula é simples, a próxima também será simples. Se você for acompanhando, todas serão simples e você vai evoluir junto comigo aqui, tá bom? Eu costumo escrever na lousa, só que eu acabei gravando essa aulinha já uma vez, só que ficou extremamente ruim esse áudio aqui. E porque o dia acabou ficando meio corrido, eu vou mostrar as minhas lousinhas desenhadas, né, escritas, mas eu vou explicando de novo. O que eu vou fazer aqui, trazer para vocês a baila, é que na língua portuguesa nós temos sim a gramática, nós temos a interpretação de texto, temos, né, as redações oficiais, discursivas, existe muita coisa na língua portuguesa. E a gente começa pela gramática, tá? A gramática te facilita bastante na interpretação dos textos, né? Por exemplo, eu vou ao cinema, eu vou para o cemitério, né? E aí, qual que é a diferença de uma coisa para outra? Eu vou ao mercado, eu vou, enfim, para a Bahia. Por que que tem diferença entre esse ao e esse a e esse para? São as preposições e são as regências, né? Um verbo em si, ele mostra para onde que ele está indo, o que que ele significa. Dependendo da preposição, significa uma coisa. Se tem preposição, significa uma, não significa outra. Eu luto contra a fome, eu luto perante o mago, eu luto contra a fome, eu já falei, né? Eu luto perante um mago, eu luto com um amigo, então luto com, eu luto contra, eu luto perante, luto sobre. Você vê que a depender da preposição que eu uso, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre, para, per, perante, trás, para, per, perante, por trás. A depender da preposição que eu coloco, isso tem um significado. O verbo visar, também ele significa algo quando ele vem sem preposição, quando ele vem com preposição. O verbo assistir, também eu assisto ao filme, eu assisto o povo. Então, a depender do caso, se tiver preposição ou não, ele vai ter um tipo de significado. Seja como for, eu iniciei aqui a aula comentando sobre a minha didática, e essa aqui não é uma didática boa, quando você só fala, o legal é que você vá mostrando o que você está falando, porque o aluno ele usa vários recursos para que ele se envolva bastante com a matéria, tá? Então, essa questão de envolvimento ela é muito importante. Mas eu estava dizendo, porque nós temos as leituras também, né? Você tem leitura, enfim, leitura científica, leitura dinâmica,
leitura técnica, tá? São vários tipos de formas de estudo, né? Na verdade, é, quando você estuda para concurso, a sua leitura tem que ser uma leitura crítica, não dá certo leitura dinâmica para concursos públicos. Será como foi o que eu vou fazer aqui? Então, depois de toda essa introdução, que talvez não deu para entender muita coisa, porque realmente foi muito rápido o que eu falei, mas eu vou aqui mostrar algumas frases, e baseado nessas frases, nós vamos conseguir aprender uma coisa bem interessante, tá? Que é justamente essa tal de regência, né? Na língua portuguesa, a lógica da regência é mostrar que existem palavras que elas por si só elas não se bastam, então ela precisa de uma outra palavra para completar o sentido dela mesma, certo? E de vez em quando é um verbo que precisa de um complemento, de vez em quando é um nome que precisa de um complemento. Tá? Tem coisas que eu chego aqui e falo para você, você já entende. Por exemplo, ontem choveu, você já entendeu. Pedro morreu, você já entendeu. Tá? Ontem ventou, você já entendeu. A mensagem foi passada. Agora você chega e fala o seguinte: gente, eu amo. Gente, o Asdrubal gosta. Gente, o Michael quer. Michael Kerr ficou parecendo o nome de um cara em inglês, né? Michael Kerr. Não, não. O Michael, ele quer, né? O Michael quer. E você vê que a informação, ela começou a ser passada, mas se não tem contexto, você não sabe o que está acontecendo. Você está notando que essas palavras que eu estou comentando são palavras que precisam de um complemento. Tá, vamos só visualizar isso aqui bem rapidinho. Olha só. Olha só. Eu coloquei aqui, né? Goku ama. Se eu escrever para você assim, se eu falar Goku ama, para você não faz sentido, né? Rafael, eu que assisti Dragon Ball Z, eu sei que ele ama lutar. Sim, ele ama lutar. Ele ama enfrentar os seus limites, ele ama pessoas que são mais fortes do que ele. Aqui eu coloquei aqui Goku ama arroz. Se eu tivesse colocado aqui Gohan ama arroz, seria interessante, né? Porque o filho do Goku chama Gohan. E arroz em inglês é Gohan. Mas não, o Goku ama arroz. Nota que se eu chegar a falar, gente, Goku ama, para você não basta. Você precisa saber o que ele ama. Nota que essa palavra, então, tecnicamente, ela precisa de um complemento. E tá aqui o complemento. Essa aqui, ó, Maria gosta aqui, gosta de sonho. Hoje eu fui comprar um sonho, né? Lá na ateliê, não, na Aquiles, na padaria Aquiles. Tem lá tá vendendo sonhos com sabores diferentes e tudo mais. Pistache, enfim, morango com Nutella, enfim, gostoso pra caramba. Eu comprei o duro que é o olho da cara, R$ 18 eu paguei num sonho de valsa. Não, não é sonho de valsa, foi só sonho, é sonho. Bom, olha só, a Maria gosta. Se eu falar que a Maria gosta, você não sabe do que ela gosta, você precisa entender o que está acontecendo, a mensagem não foi passada. Nota, eu preciso de alguma coisa que vai completar esse sentido. Então, a regência é justamente essa brincadeira de uma palavra não ter sentido e ela precisar ser completada. Tá, o João ofereceu, beleza, ofereceu o quê? Ofereceu uma coisa a alguém. Anne tem medo de barata. Anne aqui, é, Anne tem medo, tá? O verbo ter não precisa, ele tem precisa de um complemento. Cadê o complemento? Aqui. O verbo oferecer aqui, o verbo gostar aqui, o verbo amar aqui. Então nota que eu tenho complementos. E por ser verbos, pessoal, então você imagina assim, né, que são complementos do verbo, complementos verbais. Nós temos duas classes de palavras, verbos e nomes, e só. Entenda, pessoal? Nós temos a classe das palavras verbais e a classe das palavras nominais. A classe das palavras verbais, ela só tem verbos. E a classe das palavras nominais, elas têm os nomes. Aí, o que é um nome? O nome é um substantivo. Deus, fada, Rafael, são nomes. O que são pronomes? São palavras que mostram o que é um nome, mas para que aquilo não fique repetido. A galinha atravessou a rua e ela não foi atropelada. Então, ela é um pronome que está falando sobre a galinha. Né? Então, nós temos advérbios, temos interjeições, conjunções, temos preposições e temos não os provérbios, né? Na outra gravação eu tinha falado provérbios. Não, não tem provérbios, tá? Na língua portuguesa nós não temos os provérbios aqui na classe de palavras, nas classes nominais. Então nós temos a classe dos verbos e a classe dos nomes. Os nomes, como eu disse, reitero, né? Tem aí os substantivos, temos os adjetivos, né? Os numerais, né? Os advérbios, as preposições e tudo mais. Seja como for, você entendeu ali que eu mostrei para você que algumas palavras, né, o verbo amar, o verbo gostar, o verbo oferecer, ele precisa de complemento, e o complemento ele vem depois, ali. O complemento tá ali, tá bom? Só que nós temos alguns nomes também que precisam de complemento. Porque quando eu falei, quando eu porque quando, por exemplo, eu disse para você que a Anne tem medo, você entendeu que ela tem medo, mas não tá bastando a informação. Então, você vê que esse verbo ter, ele precisa de um complemento, tá aqui. Só que a palavra medo, ela é um nome, porque ela não é verbo, né? Porque o que é verbo? Verbo, na verdade, depois eu comento mais especificamente o que é um verbo, mas verbo é aquilo que você consegue jogar na logística da conjugação verbal. Eu não coloco eu arroz, tu arroz, ele arroz, nós arroz, vós arroz, não. Então, agora eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, todos amais, eles amam. É o verbo ter, eu tenho, tu tens, ele tem. Nossa, o medo não dá. Eu medo, tu medos, ele medo, né? Verbo medar, não tem isso. Então, o verbo ele dá mais sentido, ele passa a informação do que está acontecendo e as outras coisas vão completando, né? Os nomes vão completando o sentido disso. O verbo ter ele precisa de complemento, né? Aqui é a palavra. Só que a palavra medo também precisa de complemento, ó, de banana, né?
De banana, não, de barata, né, Rafael? De barata também é um complemento da palavra medo. Então você tem complementos verbais, você tem complementos nominais também. Tudo isso aqui faz sentido, né, pessoal? Eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Eu espero que eu esteja me fazendo entender, porque eu costumo dizer isso, né? Às vezes a culpa não é do aluno, às vezes a culpa é do professor. O professor tem que se fazer entender, correto? É o que eu imagino que seja a lógica do sistema. Agora, você viu que tem uma diferencinha ali, né? Eu falei, Goku ama, Maria gosta, e eu coloquei que, sei lá, Vegeta, Asdrubal, sei lá, Antônio ofereceu. Só que quando você viu que apareceu o verbo oferecer, você viu que tinha dois negócios completando, né? Tinha lá, ofereceu charuto a Walter. Então você vê que teve dois complementos. De vez em quando, alguns verbos realmente precisam de dois complementos. Quando, isso aqui é uma regra de língua portuguesa, a primeira que é para ter o concurso público, já para você matar a questão assim, que é impossível de não ter uma questão dessa no seu concurso público. Todas as vezes que um verbo precisar de dois complementos, o verbo oferecer, o verbo comunicar e qualquer outro mais que você vai encontrar nas suas leituras. Todas as vezes que um verbo precisar de dois complementos, um será com preposição e o outro será sem preposição. E por essa obviedade, você tem que decorar as 18 preposições da língua portuguesa. Você precisa necessariamente decorar as 18 preposições da língua portuguesa. Quais são elas? Quais são elas? Quem são elas? Quem elas pensam que são? Né? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre, para, per, perante, por e trás. Essas são as 18 preposições da língua portuguesa dentro da minha logística de explicação, tá bom? E esse traz não é o traz com Z, não, tá, pessoal? Porque o traz com Z é o trazer. E dentro dessa logística, vamos aqui de novo reiterar o que eu acabei de dizer de uma forma diferente. Tá? Eu coloquei aqui, ó, Goku ama Rose, é um complemento verbal. Mulher não, né? Maria, Marta, gosta de chocolate. Tá aqui mais uma vez reiterando, né? Um complemento verbal. De chocolate é um complemento verbal. João oferece algo a alguém. Aqui é o que eu acabei de dizer. E quando um verbo precisar de dois complementos, um será com preposição e o outro sem. Isso aqui é uma preposição, preposição a. Ó, quando um verbo precisar de dois complementos, um virá com preposição e o outro não. Como, por exemplo, ó, comuniquei. Quem comunica, comunica algo a alguém. Comuniquei sobre minha falta ao técnico. Nota que sobre é uma preposição. A também é uma preposição. Juntando o a mais o aqui, o artigo o, também é uma preposição. Depois eu vou mostrar para você a diferença, vou explicar a diferença entre a preposição a e o artigo a. Tá bom? Eu vou explicar para você o que é isso. Não é o momento de fazer isso agora. Eu só estou mostrando para você que quando um verbo precisa de dois complementos, um virá com preposição e o outro virá sem preposição. Tá bom? Então, olha só. Comuniquei ao técnico sobre minha falta. Está certo ou errado? Está errado porque eu disse que quando o verbo precisar de dois complementos, um virá com preposição e outro sem. Aqui tem uma preposição a e aqui tem preposição sobre. Então tem que tirar uma delas. Qual que eu tiro, Rafael? Gente, tira qualquer uma, tá? Já é grande parte da prova já está na sua mão se você aprender a fazer isso. Só que não é qualquer uma nos verbos. Se você aprender um verbo, você tem que aprender de acordo com a lógica dele, tá? E aqui nós temos que é tirada a preposição da coisa, né? A informação que foi passada. Então, comuniquei ao técnico minha falta, certo? É isso que você tem que ter em mente. Também temos aqui, né, reiterando aqui a logística da explicação do que eu acabei de comentar, mais uma vez, é, comuniquei ao cozinheiro sobre o sabor do sonho. Fui comprar um sonho na Padre de Clis hoje, comentei para você. Comuniquei ao cozinheiro sobre o sabor do sonho. Que tá errado, porque quem comunica, comunica algo a alguém. Podia inverter a ordem aqui, tá? Podia ficar, comuniquei ao cozinheiro, comuniquei sobre o sabor do sonho ao cozinheiro. Também não teria problema em inverter a ordem aqui, não, tá? Mas nota que eu comuniquei, quem comunica, comunica algo a alguém. E eu tenho uma preposição a aqui, preposição sobre aqui. Então, quem comunica, comunica algo a alguém. Então, comuniquei ao cozinheiro sobre o sabor do sonho. Eu tenho que tirar uma preposição, eu tiro a preposição da coisa. Então, comuniquei ao cozinheiro o sabor do sonho. Comuniquei ao meu chefe de que virei amanhã. Tá errado? Comuniquei ao meu chefe de que virei amanhã? Sim. Quem comunica, comunica algo. O quê? De que virei amanhã. Ao meu chefe. Então, preposição aqui. Aqui eu tenho que tirar a preposição, preposição de. Então, eu já vi que a preposição a, preposição de, preposição sobre, certo? Então, nota, pessoal, o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo nessas palavrinhas aqui, de acordo com essas quatro frases, nós estamos tentando aprender a regência da língua portuguesa, né? Essa aqui é regência, uma logística, né, de uma palavra que não tem sentido completo e ela exige que outra a complete em si. Então, você tem aqui o verbo amar, é o termo regente, ele que está mandando quem é que vai virar, quem é que virá aqui completar o sentido dele. Aqui também, o verbo gostar também faz isso, certo? Depois eu explico a diferença entre essas duas coisas. Aqui você está vendo que está sem preposição, né? E aqui com preposição, mas depois a gente vê essa situação, né, de verbos que vêm com preposição, que pedem a preposição, né? E verbos que não pedem a preposição. Por enquanto, só estou dizendo, mostrando para você que a regência é quando a palavra não tem complemento, ela precisa ser completada, beleza? Então, João ofereceu charuto a Walter. Então, você está vendo a logística, a primeira frase de concurso público para você decorar é essa daqui.
é que quando um verbo ele precisa de dois complementos, um virá com preposição e outro sem preposição. A primeira coisa é essa. E agora, né, nós falamos aqui sobre complementos verbais, só que você é inteligente e você viu e reparou que eu disse que a Anne tem medo. Medo é uma palavra, né, que é uma palavra da classe dos nomes, que é um substantivo, e ela também precisa de complemento, que é aqui também não é um verbo, é de barata. Então você vê que é uma outra expressão que está completando uma anterior. Então tem aqui o medo, que é um termo regido com relação ao verbo ter, porque ele está vindo completar o sentido do verbo ter. E eu tenho aqui de banana, que está completando o sentido de medo, que é um nome. E obviamente isso aqui então é um complemento nominal, né? Quando o nome completa uma coisa, ele é um complemento nominal. E agora vem a outra frase que é extremamente importante. Você leva isso para sempre na sua vidinha de concurso público. Vidinha não, né, gente? Porque vidona, né? É, vidona. Se você conseguir aprovação, assim. Você não pode deixar a sua vida acontecer depois que você passar no concurso público, mas conseguir o concurso público faz muito bem mesmo, né? Na nossa vida, isso é muito legal. Inclusive, hoje eu acabei de receber aqui mensagens de um aluno, né? Só que agora não é estrutura aqui para mostrar, possível que eu erre aqui e não fique legal, né? Mas recebi mensagens de um aluno, né, do Edmar, que está dando certo aí nas nomeações, começou a sair uma atrás da outra sem parar. E aí é isso aí, gente. Para todo mundo é assim, só que tem que aguentar o tranco, hein? Tem que aguentar o tranco, tem que estudar certinho, tem que se esforçar bastante. E nessa lógica toda, falando de complemento nominal, a segunda regra é todo complemento nominal virá preposicionado. Então, você sabendo as 18 preposições, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, sem, sob, sobre, para, per, perante, por trás. Sabendo isso, você não fica aquém da lógica. Qual lógica, Rafinha? A lógica de que todo complemento nominal virá preposicionado. Por exemplo, eu tenho certeza que essa frase está certa. É muito legal isso, né? Então, o seu concorrente chega assim e fala assim: rapaz, eu tenho certeza que essa frase está certa, cara. Eu tenho certeza que esta frase está certa, cara. Na hora que ele falou isso, você fala: pô, esse aí eu já não perco para ele, né? Por quê? Porque eu tenho, o verbo ter precisa de complemento. Eu tenho o quê? Certeza. O verbo, como eu disse, né? Duas classes de palavras: classes das palavras verbais e classes das palavras nominais. Se o verbo ter ele está aqui, eu tenho o quê? Certeza? Certeza é um nome. E tenho certeza do quê? Tenho certeza que esta frase está certa. Então, gente, que esta frase está certa é o complemento nominal da palavra certeza. Então, ela tem que vir preposicionado. Então, não está certo dizer tenho certeza que esta frase está certa, né? Por quê? Porque o correto é tenho que dizer que tenho certeza de que esta frase está certa. Tenho certeza de que não sonhava. Ah, essa aqui é uma música do Renato Russo que eu tava colocando aqui na brincadeira, né? Não lembro a letra completa, mas é assim. Tenho certeza que não sonhava, a noite linda iluminava, o céu tão doce que me fa... Não, sei lá. Que um beijo aconteceu. Acho que Noite de Luar, não é Noite de Luar, é uma música que ele fez na praia, cara. Ah, não sei, música boa pra caramba. E hoje à noite não tem luar, estou sem ela, já não sei onde procurar. E ele fala essa frase aí, tenho certeza que não sonhava. Tá errado, por quê? Porque o correto é tenho certeza de que não sonhava. Fala, mas e a licença poética? Para concurso público não tem licença poética, tá? Não na nossa logística aqui. Então eu tenho certeza de que não sonhava. Tive a impressão que eles me trairiam. Tive a impressão de que eles me trairiam. Tive a impressão de que eles me invejavam. Tenho medo que ela volte. Não, tenho medo de que ela volte, tá? Porque o verbo ter está aqui, né? E a palavra certeza é um nome completando o sentido do verbo. Aqui eu tenho um complemento verbal. Só que essa expressão que está vindo para explicar, para completar o sentido da palavra certeza, que é um nome, é um complemento nominal. E todo complemento nominal será preposicionado. Todo complemento nominal será preposicionado. Gente, essa aulinha foi meio curta, mas eu tenho certeza que vale a pena você reassisti-la caso você precise. Não sei se eu falei muito rápido, mas quando eu vou escrevendo, às vezes fica mais lento, né? E tudo bem, mas é que hoje realmente não deu tempo. Eu gravei uma vez errado aqui, o áudio ficou muito ruim. Espero que não seja ruim agora. E aí não tive como fazer de novo escrevendo aos pouquinhos. Mas saia dessa aula com duas certezas. Não a certeza de que essa frase está certa, ou a certeza de que eles te invejavam, ou a certeza de que não sonhava, mas com a certeza de que tem duas técnicas que você tem que usar para concurso público sempre. Que é o quê? Que quando um verbo precisar de dois complementos, um virá preposicionado e o outro não. Por isso que você tem que saber as 18 preposições da língua portuguesa. E a outra certeza é, todo complemento nominal será preposicionado. Agora, como é que você sabe o que é um complemento nominal? Quando você sabe que existem verbos e nomes. Então, quando uma coisa estiver completando o sentido de um verbo, é uma coisa. Quando uma outra expressão estiver completando o sentido de um nome, aí a complemento nominal tem que vir preposicionado. Beleza?
Foco, força, fé, farra depois de muito estudo. Um beijo do Mago. E se você gostou dessa aula, encaminhe para alguém. Mas se bem que não vai ter jeito, porque esse curso aqui vai ser vendido, né? Então, tamo junto. Espero que você aproveite essa aula de hoje e vamos que vamos.